Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui de volta à Casa Espírita Suave Caminho. Trazemos um abraço da União Fraternal Espírita Paulo de Tarso. É uma casa que funciona lá no Palmital. E trazemos esse abraço. E com certeza podemos trazer também o abraço da turma do Movimento Espírita de Nilópolis. Né, Márcio? Bom, gente, hoje nós vamos falar aqui de cuidar do corpo e do espírito, porque conversávamos com o Márcio ainda há pouco, e o Márcio pede para que nós escolhamos o tema. E aí esse tema surgiu pelo estudo do Evangelho, que está ali no capítulo 17, no item 11, e o Espírito já é nas instruções dos Espíritos, e é George que fala para nós essa lição. E nós pensamos muito, porque lá na casa estamos com as palestras voltadas para o Setembro Amarelo. E aí pensamos nessa questão do cuidar do corpo e cuidar da nossa cabeça. Eu não podia colocar ali cuidar do corpo e da cabeça, mas somos a cabeça. Nós somos o espírito e temos o corpo. Temos responsabilidade sobre esse corpo que recebemos e precisamos cuidar de nós mesmos, né? E aí, deixa eu ver se eu acerto aqui direitinho. Não, para cá. Ih, o que eu fiz? O que eu fiz? Então, ele vai dar um jeito naquilo que eu... Ih, já está ali, ó. Tá. Voltou? Uhum. Vamos lá. Nós aprendemos com Jesus que ele diz que deveremos que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, se precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos nos amar. E o que é amar? Eu falava ainda há pouco com o Márcio, eu gosto de participação. Quem já me viu aqui falando, eu não sei falar sozinha, não, tá? Eu gosto de interação. Então, daqui a pouco eu vou pedir interação a vocês. E quando eu jogo uma pergunta assim, na realidade é pedindo ajuda. É pedindo que vocês realmente digam para mim o que é se amar. O que é se amar? Como? Não estou entendendo. Autoconhecimento. E, às vezes, a gente se respeitar, se cuidar, querer o melhor. O que isso não implica querer o melhor, querer só para nós. Às vezes a gente confunde esse auto-amor com egoísmo, quando não é. É o se conhecer, é o se respeitar, porque para você saber o que é melhor para você, você precisa se conhecer. Para saber o que vai ser melhor para você nesse momento. O que você precisa preparar para depois. Para você saber em que você pode investir mais em você. Aquilo que você tem de bom. E aquilo que você não tem de muito bom, que você precisa
e afinando a ponta, e tirando a ponta, tirando as aparas para ajustar. Esse autoconhecimento é isso. O que nós falamos de reforma íntima, por exemplo, na doutrina espírita, é exatamente isso. A gente se conhecer para saber aquilo que a gente tem de bom, porque cuidado quando alguém diz assim para a gente, a gente só tem coisa errada. O nosso passado é só de tristeza. É como se a gente precisasse estar se fustigando o tempo todo. Nós já fizemos coisas erradas? Sim. Já fizemos, ainda fazemos coisas erradas? Sim. Muito por conta da nossa ignorância. Muitas das vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Julgamos achar que o que é melhor para o outro. E aí começamos a fazer besteira. Mas quando nos concentramos nesse autoconhecimento, as coisas ficam melhores. Então, ao descobrir o que é se amar, jogo uma outra pergunta. O que é mais importante? O corpo ou o espírito? É espírito? Os dois. Se eu perguntar isso para um espírito que esteja na erraticidade, mas já esteja numa situação evolutivamente melhor, provavelmente ele vai dizer, para ele é o espírito. Para nós, que precisamos encarnar regularmente, para aprendermos a cada encarnação, nós precisamos, esse corpo é tão importante quanto. Por isso que nós precisamos cuidar dele. Tanto é a nossa morada. No Evangelho, George diz assim, é necessário cuidar do corpo que, segundo alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma. A gente doente consegue trabalhar. A gente com febre consegue pensar, filosofar. Consegue? Não. Então, olha como é que esse corpo influi enquanto a gente está encarnado. Pois é preciso considerá-la, a alma, como prisioneira na carne, para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar disposto e vigoroso. Daí a necessidade, gente. E aí, esse ouvido aqui, esses dois, são os mais próximos dessa boca que vos fala, que nos fala. A atividade física, não é, Márcio? Márcio é um exemplo vivo de atividade física. E que nós precisamos para manter esse corpo disposto e vigoroso. Para quê? Para todas as outras atividades que precisamos desenvolver ao longo da vida. O nosso corpo, lembramos, é responsabilidade nossa. E o que é responsabilidade? O que significa a palavra responsabilidade? Se nós formos pela etimologia, nós vamos saber que responsabilidade vem do vocábulo grego responsos, que quer dizer responder por.
Responsabilidade é responder pelo atividade, pelo que quer que seja que nós estejamos fazendo. Então, responsabilidade com o nosso corpo é responder por ele. E nós temos o corpo que precisamos para a experiência espiritual que precisamos na encarnação. Esse corpo foi feito com todo o carinho, com todo o planejamento da espiritualidade para cada um de nós. Cada um pode dizer, eu tenho o corpo que eu preciso. Seja ele bonito, seja ele feio, seja ele alto, seja ele baixo, magro, menos magro, não importa. É o nosso. É a nossa casa temporária. E que nós precisamos dar conta dele, porque vamos responder por ele. Aliás, ele sofre as consequências de todas as nossas ações, boas ou mais. No corpo, a gente percebe muito, é a lei que diz que a colheita, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém vai plantar couve e colher alface. Ninguém vai plantar jabuticaba e colher manga. Não vai. A gente colhe exatamente o que planta. Tem como descer aqui? Entendi. Não tem como descer, não, nem no computador ali? Por favor. Não, mas eu quero ver a questão do Livro dos Espíritos. Tem ali. 369. Na questão 369 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte, Kardec pergunta, perfeito. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Olha o que Kardec pergunta. Se nós conseguimos, enquanto encarnados, o que é que acontece conosco? Que ação tem esses órgãos sobre nós e vice-versa? E ele diz assim, os espíritos dizem assim, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Por quê? Nós já estudamos algumas vezes que o cérebro é ele que comanda todas as ações, vamos dizer assim, do corpo, né? E nós nos sediamos aí, em grande parte. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos. Como a criança, por exemplo, nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos falar de evangelização infantil, e aí, para a criança, nós podemos fazer um bate-papo como estamos fazendo agora? Funciona? Não funciona. A criança, ela precisa de atividades mais lúdicas, trabalhar com concreto, ela precisa ver, ela precisa mexer naquilo para ela poder entender, né? Porque esse entendimento dela, apesar dela ser um espírito já experiente,
Mas enquanto ela está na infância do corpo, ela está com esses órgãos que ainda não estão suficientemente desenvolvidos ou amadurecidos, e ela não tem condição de entender ou de fazer determinadas atividades, né? Como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Um grande pianista, ele vai conseguir fazer um concerto em qualquer piano, mas ele vai poder demonstrar o talento dele num piano muito simples? Provavelmente não. O talento dele vai se sobrepor, claro. Mas se aquele instrumento for melhor preparado, ele vai poder fazer uma performance muito maior. Se o pedreiro tiver com as ferramentas dele limpas, em dia, vai poder trabalhar muito melhor do que se estiver trabalhando com alguma ferramenta enferrujada, por exemplo, ou suja. Quem cozinha, cortar legume com faca afiada é melhor do que cortar com uma faca cega? Diz para mim. A gente se desenvolve muito mais rápido, dá conta muito mais com a faca cega ou com a faca afiada? Com a faca afiada, é uma delícia, faca afiada, aliás, né, para cortar as coisas. Olha aqui, ó, a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. A ferramenta estando ok, a gente desenvolve muito, muito melhor. Quando nós falamos isso aqui, George está falando a respeito, quando ele fala dessa questão do nosso corpo. Existem aquelas pessoas que são materialistas, por exemplo, e por conta do materialismo, ele acha que tudo que acontece com o ser humano, tudo que ele faz, todos os seus retornos, todos os seus efeitos, é por conta da ação cerebral, é por conta da ação física. Não é? Já o espiritualista e o espírita, que somos nós já sabemos que se dá ao contrário. O espírito age sobre a matéria. E aí, os ascetas são aquelas pessoas que ignoram o corpo para viver só de oração, para viver só do espírito. E aí, George diz isso, ao lado dos ascetas e dos materialistas, que aí já expliquei o que são os materialistas, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. O que isso significa? Essa indiferença. Não estamos nem aí. Muitas vezes, temos o conhecimento doutrinário, temos o conhecimento espírita, por exemplo, mas a gente está sempre atento a esse conhecimento, à prática desse conhecimento? Nem sempre. Muitas vezes nós esquecemos. Comemos demais, trabalhamos demais, bebemos demais, nos esforçamos demais.
queimamos energias demais, nos aborrecemos demais, damos importância demais às coisas menores, vivemos criando caso aonde vamos. Isso tudo é desgaste emocional, é desgaste físico também. Estamos queimando o corpo inutilmente. Então, é isso aqui. Indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar. Olha só o que é que nós vimos, o que é amar. Gente, como isso, olha só, em algumas traduções é falado de uma maneira mais leve, mas eu busquei essa tradução, esse trecho aqui, eu busquei a tradução do Guilom Ribeiro, que é da FEB. E aí ele usa essa expressão aqui, mornos no amar e econômicos no gozar. Nós não damos nem, muitas das vezes, não nos damos a oportunidade de conhecer uma coisa melhor. Tipo, meditação. Quem faz meditação aqui? Antes de conhecer, antes de fazer, sabia do efeito dessa meditação? Antes de fazer, já sabia, mas sabia o efeito dela? Não sabia. Só vivenciando. Assim como o efeito da prece sentida, que é uma meditação. A prece sentida, o resultado que essa prece dá, a resposta que essa prece dá. Mas nós só vamos sentir isso se nos dermos a oportunidade de fazer. Se formos econômicos no gozar, nunca. Geralmente nós não somos nada econômicos no gozar, é na feijoada, é no pudim. Isso nós não queremos ser econômicos. Às vezes ficamos até com raiva do médico quando ele diz que a gente precisa fechar a boca, não é? Mas é isso. E aí, nós vamos vendo como está ligado corpo e espírito. Como esse corpo é importantíssimo para nós. O que fazer para manter o equilíbrio do corpo e do espírito entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Porque, ainda há pouco eu falei da criança pequena que precisa trabalhar com o concreto, com aquilo que ela pode ver, com aquilo que ela pode pegar, né? Só lá perto da adolescência é que a criança já começa a pensar de maneira mais... desculpa, me fugiu a palavra agora, mas já consegue, não apenas no concreto, mas... abstrato, obrigada. Consegue no abstrato, ela consegue imaginar. Criança pequena, ela vai imaginar a fada, ela vai imaginar coisas da fantasia. As coisas objetivas, ela não consegue ainda por conta dos órgãos ainda que não estão totalmente formados, amadurecidos, né? Então, vamos lá. Essas necessidades diferentes do corpo e as necessidades do espírito.
Aí, Emmanuel, no livro Roteiro, ele tem o texto que chama-se o Santuário da Alma. E aí eu vou pedir para minha voz não ficar constantemente, eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu não disse que eu ia pedir ajuda? Eu vou pedir uns voluntários para ler para a gente cada parágrafo aqui, tá bom? E aí eu vou comentando rapidamente sobre isso, porque é uma página relativamente longa, mas é de suma importância a respeito do corpo, que nem sempre a gente dá a importância que ele tem e que precisamos dar. Vamos lá. Quem é o primeiro? Eu empresto o microfone. Quer microfone? Uhum. Isso aí a gente vê, está no concreto. A gente vê tudo isso, e são aquelas... o Emmanuel está se referindo, ele fala em Colosso de Rhodes, mas que, por causa do tempo, eu achei por bem tirar. Mas ele está falando das 7 maravilhas as 7 maravilhas do mundo, né? Que realmente são coisas maravilhosas feitas pelo homem, né? E aí, vamos adiante. Não vamos dar spoiler, não. Quem mais? A alma em aprendizado na terra, esse corpo é um templo. E aí, nós vamos adiante para ver, ó. O senhor. Quem já sentiu choque? Quando bate o cotovelo e sente aquele choque. É mesmo? Fio terra. Aí fez... Zzz. E provavelmente com sapato, com calçado emborrachado, né? Exatamente. Mas aqui estamos falando da atividade nervosa, dos neurônios. Essa parte elétrica que aquelas pessoas que perdem o movimento daria tudo para sentir isso aqui. E aí,
como que a gente precisa valorizar esses detalhes. É isso que eu fiquei encantada quando eu li essa página de Emmanuel, falando sobre isso. Muitas vezes a gente não se dá conta do fenômeno fantástico que é o nosso corpo. Às vezes a gente dá muita importância, e deve dar mesmo, à fecundação, à gestação, que é lindo, e que também faz parte do processo físico do nosso corpo. 2 células, 2 meias células que se unem para fazer uma, que se multiplica, e aí dá nisso aqui, ó, nesse corpo que nós temos. Isso não é fantástico, gente? Vamos lá. Olha só. Com os neurônios sensitivos, motores e intermediários, é uma continuação, tá? Quem quer continuar? E do cérebro. Presta atenção que eu vou dar em cuja do espírito. Eu vou pedir para o senhor continuar, mas só para a gente dar uma paradinha a respeito dos olhos. A câmara ocular. Tem alguém aqui da área de saúde? Como é fantástico que aparece isso, a gente vê de inverso. Quando volta do cérebro é que a gente vê dessa maneira. Olha que coisa fantástica que se processa pelo nervo óptico que leva, olha a importância dos neurônios aí, que leva lá para o cérebro. E aí ele diz aqui, ó, que se incorporam às telas da memória como patrimônio inalienável do espírito, tudo aquilo que a gente vê. Continua, por favor. Obrigada. Parque da audição. Que coisa fantástica. Quem gosta aqui de funk? Ah, não me diga, ninguém. Nem em festa. Não? Só eu? E é isso que eu estou vendo. Ah, gente, tá numa festa, tá solto, um funkinho para você dançar. Não vou dançar aqui, é claro. Mas desde que não sejam aqueles funks pesados, que aquilo ali agride mesmo, mas é alegre, né? Quem gosta de samba? E olha só, quem gosta de MPB em geral? Quem gosta de jazz? Está melhorando? Estava bom em qualquer momento. É a questão de cultura. A gente não pode dizer que uma cultura é melhor que a outra. Ele chama isso parque da audição. Quem é que gosta de parque, gente? Parque é uma delícia. É alegre. E ele chama isso, o parque da audição. Não é maravilhoso? Vamos lá. Quem mais?
Gente, olha só, está falando da fala, do paladar. Aqui as papilas da língua, a língua da gente é cheia de pontinhas, que são essas papilas gustativas, né? E as admiráveis revelações do esqueleto ósseo. Nenhum de nós estaríamos de pé aqui se não fosse o esqueleto ósseo. E as fibras musculares, que protegem os ossos, protegem os órgãos internos, e estamos aqui, com essas fibras musculares. Quem dá mais? Quem vai? O celeiro fechou? Gente, isso tudo está no teu corpo, está no meu, está no bebezinho. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem ou não tem que valorizar tudo isso, gente? Quem continua? Endocrínico, né? Endócrino é a ação de cada glândula. É um trabalho magnífico. Alguém aqui tinha falado. O que ele organizou? Círculos superiores. Tudo isso preparado para que nós cresçamos, para que nós, enquanto espíritos, nos desenvolvamos. Porque depois que nós estivermos desenvolvidos, suficientemente desenvolvidos, nós não vamos precisar mais encarnar. Então, não vamos precisar mais ter um corpo. Mas enquanto precisarmos, quantas vezes precisarmos, nós vamos ter esse domicílio de carne, com todas essas manifestações celulares a nosso favor. Tudo isso que está sendo falado aqui, nós não precisamos mandar fazer nada. Quando fazemos um corte, são milhões de células, de proteínas que trabalham na função da cicatrização. Tudo isso em nosso favor. Para quê? Para crescermos, para sermos indiferentes? Não. Não é para sermos indiferentes. Volta quem começou?
pode oferecer. Para você, tá? O inútil. É a encarnação que nós precisamos. Precisamos desse corpo, que é um abençoado, olha aqui, a conquista do abençoado salário do progresso moral, a que todos nós estamos submetidos. A lei do progresso é lei divina, é lei universal, e nós estamos submetidos, queiramos ou não. E daí nós precisarmos desse corpo. Onde, pois, está a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Em conciliar esse corpo com essa cabeça, para não dar ruim, para estarmos de bem, para estarmos gratos com a oportunidade da encarnação que estamos tendo. E aí, agora, filminho. Vamos todo mundo levantar, porque eu estou vendo que tem gente com sono. Vamos levantar. Eu falei que eu ia falar de evangelização, e a gente aprende a valorizar o corpo, a valorizar a vida desde criança. É irreflexão o pai ou a mãe que não educa o filho, que uma vez conhecendo uma doutrina, não vamos nem ficar presos apenas à doutrina espírita, que conheça uma doutrina e não ofereça, e não apresente à criança uma doutrina que lhe vai dar elementos para cuidar de si mesmo, para cuidar do seu corpo e para cuidar do espírito. Agora, vamos lá. Ó, tem que obedecer ao filminho, tá? Eu vou pagar mico aqui, que eu não tenho nada de coordenação motora. Não sou evangelizadora infantil. Não sou professora de educação infantil, nem de primeira fase do fundamental. Mas a gente vai treinar isso aqui, tá? Vamos lá, DJ?
auxiliar ao próximo pra não largar o bem. E aceno pra lá, aceno pra cá, aceno pra lá também. E aceno pra lá, aceno pra cá, aceno pra lá também. Eu tenho um ouvidinho que devo cuidar bem, prestar muita atenção pra só ouvir o bem. Eu ouço pra lá, eu ouço pra cá, eu ouço pra lá também. Eu ouço pra lá, eu ouço pra cá, eu ouço pra lá também. Eu tenho um olhinho que devo cuidar bem, ver com caridade pra enxergar o bem. Eu vejo pra lá, eu vejo pra cá, eu vejo pra lá também. Eu vejo pra lá, eu vejo pra cá, eu vejo pra lá também. Eu tenho um corpinho que devo cuidar bem, foi Deus que me emprestou pra trabalhar no bem. E ajudo pra lá, ajudo pra cá, ajudo pra lá também. E ajudo pra lá, ajudo pra cá, ajudo pra lá também. Eu corro pra lá, eu canto pra cá, aceno pra lá também. Eu ouço pra lá, eu vejo pra cá, ajudo pra lá também. Eu corro pra lá, eu canto pra cá, aceno pra lá também. Eu ouço pra lá, eu vejo pra cá, ajudo pra lá também. É muito bom ser criança. E aí, para encerrar, nós vamos dizer um poema que é parecido com o poema da Amélia Rodrigues, mas não é totalmente o dela, não. Eu não consegui saber quem fez primeiro. É Eloy Navarro Schwen, e que ele diz assim: obrigada, Senhor, pelos 2 olhos que nos destes. Com eles podemos ver o céu, as nuvens errantes, o mar verde beijando a areia, o pôr do sol, as flores, o mundo, enfim, numa sinfonia de cores. Mas ao lado da nossa alegria, há a tristeza dos cegos. Nós te pedimos por eles, Senhor, dá-lhes a fé e a luz interior. Obrigada, Senhor, porque temos 2 mãos. Abençoa as mãos que afagam um filho no seio e as mãos que acalentam um filho alheio. Abençoa as mãos que semeiam, as mãos que colhem, as mãos que curam, as mãos que criam o belo, as mãos que em defesa batalham e a todas as mãos que trabalham. Obrigada, Senhor, porque temos 2 pés tão perfeitos que podem andar sem nunca cansar. Conduza-os, por favor, nas trilhas do bem e nas trilhas do amor. E há aqueles que perderam as mãos ou perderam os pés,
Que eles saibam também que um dia no além, já lá do outro lado, são todos perfeitos, nenhum mutilado. Obrigada, Senhor, pelos 2 ouvidos que nos destes. Há tanta música na terra, ao lamento do bosque no pinheiro, e ao canto triste dos boiadeiros, ao tamborilar da chuva no telhado e coachar dos sapos no banhado. À música ingênua do povo, o samba que desce do morro e a melodia dos mestres imortais, que se ouve uma vez e não se esquece jamais. Mas ao lado dos que ouvem deslumbrados, há a multidão dos que vivem isolados. Nós te pedimos por eles, Senhor. Obrigada, Senhor, porque temos um lar. Que luxuoso ou modesto, no mundo inteirinho não há um lugar como o nosso cantinho. A ti, que nos cobre de bênçãos, a ti, que nos dá tanto amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito grata a todos e a todas pela participação e pela vibração carinhosa. Que Deus nos abençoe.